Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente, mas antes lembrando para não esquecerem de deixar seu joinha ali embaixo, certo? E vamos seguir então falando sobre Osho, né? Então, como eu estava falando, em Pune, Osho aplicava métodos terapêuticos em workshops e dava palestras diariamente. E de manhã ele comentava os ensinamentos, né, de tradições religiosas, como o budismo, o sufismo, o cristianismo. E à tarde ele respondia perguntas sobre temas como amor, ciúmes, meditação. No mês ele falava em hindi e no outro em inglês. Cada série de 10 dias foi publicada em forma de livro, compondo mais de 240 obras em 7 anos. Na época, Osho já tinha cerca de 400 livros publicados, somando um volume de texto maior que o da Bíblia ou do Alcorão. Em 1976, o complexo de Pune ele ganhou um edifício dedicado exclusivamente à produção editorial do Guru. Os livros eles levavam a palavra de Osho para o mundo inteiro e atraíam cada vez mais gente para conhecer de perto seu movimento. No fim dos anos 70, o centro recebia cerca de 100 mil pessoas por ano. E cada vez mais ocidentais eram conquistados pela ideia de renunciar às repressões impostas por religiões, educação, governos e outras tradições, sem ter de abrir mão do mundo material. O interesse de estrangeiros fez o movimento buscar uma base fora da Índia. E em 1981, Osho e seus seguidores mais próximos, eles mudaram-se para um terreno de 150 vezes maior que o Parque do Ibirapuera, no deserto de Oregon, nos Estados Unidos, dando um passo importante para internacionalizar o movimento. Queríamos construir um lugar para vivermos um novo homem, um centro terapêutico, um resort, uma comunidade, um clube de meditação enorme. Isso foi quem falou foi o Hassel, uma brasileira, membro da Osho Internacional, que morou com o Guru em Rajneeshpuram, né, como foi chamada a comunidade. Por não condenar a riqueza, o movimento atraiu a atenção de milionários e começaram as polêmicas que marcariam naquela época lá, né? Osho ficou famoso por sua coleção de 93 Rolls Royces e, segundo Hassel, os carros foram doados por discípulos ricos para ajudar a construir a cidade. Sem bens, não podíamos pegar empréstimos. Os carros foram hipotecados para comprarmos material de construção. Seu liberalismo em relação ao sexo também criou um repúdio. Ainda havia um agravante, né? Andavam de vermelho, e naquela época vermelho era coisa de comunista, né? Isso quem falou foi o Hassel, né? Rajneeshpuram começou a sofrer boicotes da comunidade local, alvarás foram negados e o visto de residente de Osho ele foi negado. Em 1985, acusado de violar a lei de imigração, passou 6 dias preso e foi libertado sob fiança de 400 mil e a promessa de deixar o país. Pessoalmente, a temporada americana foi ruim para Osho, que em seguida teve visto negado em 21 países e foi obrigado a voltar para a Índia, né? A perseguição, no entanto, teve muita repercussão na mídia, o que de forma contemporânea ele teve um efeito semelhante às perseguições sofridas por profetas da antiguidade, como Moisés, Jesus e Maomé, ajudando a fortalecer a adesão dos fiéis ao movimento e a popularizá-lo entre os demais. Antes de morrer, em 1990, o Guru mudaria de nome última vez para definitivo, Osho, que é sinônimo de oceânico. Aliás, a placa sobre suas cinzas diz que ele nunca nasceu e nunca morreu.
apenas habitou este planeta Terra entre 1931 e 1990. A sua palavra, com certeza, está bastante viva, certo? E ainda há palestras não traduzidas do hindi para o inglês, o que significa que mais livros serão publicados, e como é de esperar de um guru moderno, os livros não são mais o principal veículo da palavra de Osho. O grande projeto agora são os DVDs com técnicas de meditação e os livros com CDs, né? Uma coisa muito importante que eu até acho que já ia me esquecendo. Em 1968, Osho foi convidado para palestrar sobre o amor, e o seu discurso incentivou a libertação sexual, causando furor entre audiência e crítica. O conteúdo da palestra está num livro dele, do Sexo à Supraconsciência, um dos títulos mais populares do autor, ao dizer, por exemplo, que o orgasmo sexual ele oferece o primeiro vislumbre da meditação, porque nele a mente para, o tempo para, a mídia o apelidou de guru do sexo. Quando se descobriu a causa da AIDS, Osho determinou que seus discípulos fizessem teste de HIV. Pioneiro, ele recomendou usar camisinha e luvas de látex na hora do sexo. Coisas ridicularizadas na época, né? Para essa brasileira Hessler, que conviveu com Osho, o guru queria apenas que o sexo não fosse renegado. Ela disse que nunca houve orgias na comunidade, que esses boatos vinham de quem queria se aproveitar da liberdade sexual para aprontar. Mas até hoje o exame de AIDS é obrigatório para ir ao resort de meditação da Osho International em Pune, e os soros positivos, pessoal, não entram lá, tá? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Osho, e se vocês gostaram, dê seu joinha aqui embaixo, tá? Eu volto daqui uns dias com outro vídeo sobre um outro determinado assunto. Talvez, de repente, com algumas frases de Osho, que eu acho que seria muito interessante, né? Algumas frases, algumas mensagens. Tá, pessoal? Um abraço para todos, fiquem com Deus, e que namastê para todo mundo.